Paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje nós estamos no nosso 58º dia da leitura anual da Bíblia. Veja que nós estamos caminhando, estamos firme e forte, graças a Deus, né? Eu gostaria de fazer um comentário hoje a respeito do capítulo 20 ao capítulo 22 de Deuteronômio. Esse texto ele começa com um incentivo, uma motivação. Lembre-se que esse é um período de guerra em que o povo de Deus precisa guerrear e, além de guerrear no sentido de tomar ao outro país, a outra cidade, é necessário compreender que a cultura daquele país não tem nada a ver com a cultura do povo de Israel. As mulheres não tem nada a ver, os homens não tem nada a ver. Então a gente vai ver aqui algumas coisas meio esquisitas para o nosso tempo, mas naquele tempo era muito comum e tinha que ser dessa forma. Porque ao conquistar a terra, Moisés vai dar uma palavra, Moisés está se despedindo, não se esqueça, esse é um discurso de Moisés. Moisés vai falar para o povo de Israel o seguinte: gente, não tenha medo. Quando vocês entrarem, se vocês perceberem que eles estão em maior número, tem mais cavalos, tem mais a força bélica, o poder de guerra é maior, vai dar um certo preocupação, um certo medo, mas não tenham medo, porque Deus está à frente de vocês. O Senhor é que está à sua frente. E o próprio sacerdote e os levitas irão animar o povo de Israel, os guerreiros, né, o exército de Israel, a serem fortes e serem corajosos. Os sacerdotes dirão o seguinte: não tenham medo. Por que ele começa com essa convicção de não ter medo? Porque em uma guerra, ou você entra para ganhar, ou você nem entra. Porque se você tiver medo, isso serve para nós. Se você tiver medo de casar, medo de conquistar uma nova profissão, medo de coisas assim desafiadoras, então é melhor você nem entrar, porque a ordem é não tenha medo. A única coisa que a gente precisa temer não, ter medo, é o pecado. Porque a palavra fala assim, olha, foge da aparência do mal. Quer dizer, o pecado que separa o homem de Deus, a mulher é separada de Deus por causa do pecado, fuja do pecado. Agora, os nossos inimigos, eles precisam entender que Deus está à frente, tá certo? Então, a palavra é não tenha medo. E aí, Deus vai falar o seguinte, inclusive, olha, se você comprou uma casa nova, se alguém comprou uma casa nova e ainda não estreou a casa, ele não vai para a guerra, porque ele tem que ir para casa. Vai que ele morra na guerra e nem dá tempo de inaugurar a casa. Se você não tem coragem, se você está tímido, então volte para casa. Você não pode participar da guerra. Se você está noivo ou noivo e vai se casar, não vá para a guerra, porque você precisa se casar. Ou até se você plantou uma parreira nova, né, parreira, o pé de uva, então não vai lá experimentar a sua parreira. Então a guerra não era para qualquer um, tinha que ter coragem e tinha que ter prioridade na guerra. Então é por isso que Deus fala assim, ó, volta, tá certo? O que mais eu achei interessante aqui também é que Pilatos, ele fez o que Pilatos fez lá em lavar as mãos. Lembra que Pilatos lavou as mãos para que ele não fosse culpado da morte de Jesus? Pois ele aprendeu provavelmente nesse trecho aqui, que fala o seguinte: lá em Canaã, quando vocês entrarem, vai aparecer alguns mortos por conta da guerra. Se você de repente vê um morto pendurado num poste, você vai chegar e você vai tirar aquele, você vai pegar vai tirar
aquele homem do poste, e você vai chamar os sacerdotes, os levitas, vão para um local determinado e vão fazer um sacrifício. Pegue uma vaca, um animal, e diante do animal ou em cima do animal vocês vão lavar as mãos e vão fazer uma oração. E essa oração é o seguinte: olha, Deus, nós não somos culpados da morte desse homem. Então eu estou lavando as minhas mãos para dizer que eu não sou culpado. E por isso que Pilatos ele fez isso. Eu lavo as minhas mãos. É baseado aqui nesse trecho, né? E também na questão dos prisioneiros de guerra, quando vocês entrarem na guerra e vocês tiverem algumas mulheres lá, vocês peguem as mulheres. Se você quiser se casar com essa mulher, pode se casar. Agora, se você não quiser se casar, se deu qualquer problema, não a venda como escrava, não a maltrate, porque isso era comum na guerra. A pessoa estuprava a mulher e depois abandonava. Deus falava: não, você não pode fazer isso. Você pode dispensá-la sem nenhum custo, mas você não pode maltratá-la e nem vendê-la como escravo. É uma forma de valorizar a mulher, apesar de que tem algumas passagens aqui que a mulher, a gente vai ver na questão da pureza sexual, que a mulher não tinha muita moral não, mas Deus já estava começando a mudar a sorte da mulher, né? Uma outra coisa legal também é o filho desobediente. Se o filho crescesse, fosse desobediente e fosse assim, aquele homem dentro de casa, aquele homenzão desobediente, gastador, beberrão, o pai e a mãe poderiam entregá-lo às autoridades. As autoridades levariam esse cidadão no meio da praça e mataria ele apedrejado, porque ele era desobediente, ele era beberrão e ele era gastador. Então, meu amigo, é difícil, filho rebelde, né? Ele era muito rebelde. Para a gente resumir um pouco mais aqui, ele está falando que algumas leis são interessantes, né? Aqui que fala que a mulher não pode vestir roupa de homem. Agora, como é que era essa roupa de homem? Eu não sei, isso aí é uma coisa bem cultural, né? Então, se você viu um animal fugindo, não fugiu ou você encontrou algum animal na rua, não finja que você não encontrou. Pegue aquele animal e devolva para o dono, ou então guarde até o dono aparecer, mas não finja que você não viu, tá certo? Aí eu quero falar agora sobre a pureza sexual no casamento. Então, a pessoa que casou, às vezes o homem casou e a mulher ela tinha que ser, era obrigação a mulher ser virgem e o homem também, era lei. Então, se ao casar o homem percebeu que a mulher não era virgem, como é que ele iria provar que ela não era virgem? Através de um lençol, e o sangue da primeira relação sexual tinha que estar no lençol. Então, o indivíduo levantou, por exemplo, um falso testemunho de que a mulher não era virgem. Aí a mulher tinha que pegar o lençol, levar para o pai dela levava diante das autoridades e falava assim: está aqui a prova de que a minha filha era virgem, eu entreguei ela virgem. Então ele levava várias chibatadas, várias chicotadas, o indivíduo que levantou o falso. E aí ele tinha que pagar 100 peças de prata para o pai. E ele era obrigado a casar com a mulher, porque a mulher divorciada, ela era abandonada, ela só serviria para ser escrava ou para ser prostituta. E se ela fosse pega se prostituindo, ela estaria morta. Então, não tinha muito o que fazer, tinha que casar com a mulher. E se um homem ele foi encontrado com uma mulher na cama, os dois serão mortos, né? Então, se uma moça ela teve relação sexual na cidade e ela não gritou por socorro, os dois serão mortos. Se foi num campo, só o cara será morto, só o homem será morto, porque diz que se ela gritar no campo não tem como vir o socorro. Não é? Olha o tanto de leis interessante. E fala mais que se um homem tiver relação sexual com uma mulher
e a mulher não, mesmo assim a mulher não quer e ele tirou a virgindade dela e ela está prometida em casamento, o valor da virgindade foi estipulado em 50 barras de prata. Esse é o preço da virgindade, era o preço daquela época. São leis estranhas. A gente vai ver nos próximos capítulos leis como, por exemplo, a mulher não podendo separar do homem de forma alguma. Ou então, a gente vai ver algumas leis aqui que são os direitos de pessoas que não poderiam fazer parte do povo de Deus, os amonitas, os moabitas,